Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também aproveita e me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. A sociedade hoje em dia está vivendo uma temporada que já aconteceu em outras gerações, eventos semelhantes. Em épocas anteriores, as pessoas também tiveram que passar por tempos ao longo da história onde o mundo foi se tornando hostil a respeito da verdade de Deus, a respeito da palavra de Deus e, principalmente, hostil quanto ao povo cristão. O profeta Isaías, no capítulo 59, está falando justamente sobre uma temporada onde as pessoas estavam prestes a cair em uma perseguição e injustiça, simplesmente pelo fato de lidarem de maneira muito hostil com a verdade da palavra de Deus que havia sido transmitida para eles. E em Isaías 59, versículo 4, nós lemos: ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Versículo 12, sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor é traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Perceba como isso descreve os nossos dias, onde a mentira é abundante. É inacreditável como as pessoas têm mentido hoje em dia. Não podemos acreditar em quase nada e em quase ninguém. O profeta Isaías está falando sobre uma época em que o povo de Deus tinha que voltar para o passado, onde a verdade se tornou uma questão de opinião pessoal. E a verdade absoluta é rejeitada. O padrão da verdade foi jogado fora. E quando você joga a Bíblia fora, você não tem mais nenhum padrão da verdade. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, adverte o povo que trocou a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a seres criados, ao invés de adorar o Criador, o Senhor que ensinou tudo àquele povo desde o princípio. Por causa disso, vendo que eles desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. E assim eles se tornaram cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, fazendo tudo aquilo que até então Deus trazia todo tipo de restrição para que eles não pudessem fazer. Então, a partir dali, o coração se entregou totalmente ao pecado. E então começaram a chamar tudo que era profano de piedoso, e começaram a chamar tudo que era bom de mal,
E não só isso, uma época em que a própria cultura se volta contra aqueles que acreditam que a palavra de Deus é o padrão da verdade. E nós sabemos que isso está se tornando total realidade. Muitos que estão ouvindo esta mensagem sabem que não podem falar da palavra de Deus no próprio local de trabalho. E se você começa a abrir a sua boca para falar sobre o padrão da verdade de Deus, você agora é considerado um negacionista, ou um divisor, ou é odiado. Então agora você é uma pessoa indesejada, porque você é um preconceituoso. E você começa a temer até perder os amigos, perder os colegas de trabalho e, quem sabe, até o seu próprio trabalho, simplesmente porque você está se posicionando no padrão da verdade que Deus nos ensinou para seguir durante toda a nossa vida. E então as pessoas da sociedade, a sociedade por completo, ataca e vem atacando cada vez mais as pessoas de Deus que mantêm este padrão da verdade que está na palavra de Deus. Onde quem se afasta do mal se torna uma presa e nos sentimos devorados pela boca das pessoas ao nosso redor, como se fôssemos cordeiros ao redor de lobos. Então você tem a verdade abandonada e agora as pessoas andando na mentira e acreditando que esta mentira é a verdade atualizada. Mas, infelizmente, a própria palavra de Deus nos disse já e nos alertou através dos profetas que o verdadeiro evangelho seria atacado nos últimos dias. E muitos de nós não perceberam, mas o verdadeiro evangelho já tem sido atacado há décadas. É porque agora as coisas estão ficando mais escancaradas e então muitos de nós estamos acordando diante a todo o sistema que tem se levantado contra o evangelho. Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículo 1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Então Paulo está dizendo para ele que independente do que estiver ao seu redor, mesmo o público sendo muito receptivo ou quem sabe o público se tornar completamente hostil e rejeitar a palavra que você tem pregado, continue mesmo assim. Convença, repreenda, exorte com longanimidade e com ensinamentos para o tempo que virá, quando eles não vão suportar a sã doutrina. Ou seja, a doutrina com sanidade, a doutrina que tem saúde, a doutrina que caminha para Deus, a doutrina que é bíblica. A sã doutrina aponta para uma doutrina que traz sanidade na alma, que traz equilíbrio, domínio próprio, que traz o fruto do Espírito para o ser humano. E ele continua falando para Timóteo que as pessoas procurarão para elas próprias os seus próprios mestres, que contarão a elas fábulas. E quando você traz para o grego a tradução de fábulas, elas têm o significado de boa história. Ou seja, é uma boa história que pode até te trazer ao choro, pode te envolver completamente. E eu poderia passar horas aqui contando para vocês boas histórias que com certeza envolveriam vocês, mas não necessariamente elas teriam a ver com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para a vida de vocês. Portanto, o Espírito Santo de nada faria em seus corações. Não seria algo que não voltaria vazio, porque a palavra verdadeira, quando você a joga como uma semente, ela faz a obra espiritualmente. Ela não é apenas raso como uma fábula, ela penetra nas entranhas. Então, quando verdadeiramente você ouve, você lê, você estuda a palavra e não uma fábula apenas, aquela palavra ela penetra na sua alma, no seu espírito e no seu dia a dia. E então você ouve um dia e daqui a 3 dias você continua martelando aquela palavra, porque ela permanece viva dentro de você. E então existe um desejo para entretenimento dentro da própria casa de Deus. E assim muitas pessoas começam a se reunir e ouvir contagens de histórias. E então essas boas histórias fazem com que as pessoas se envolvam, que as pessoas deem risada ou chorem, mas não necessariamente faz com que as palavras do Senhor estejam entrando nas pessoas. É disso
que Paulo está alertando a Timóteo que, independente deste contexto, ele deveria continuar pregando a verdadeira palavra, que transforma e liberta. Em 2 Coríntios 11, versículo 3, nós lemos: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Paulo está dizendo à igreja de Coríntios: eu temo por vocês, por serem tão abertos ao entretenimento, ao ponto de alguém chegar aqui e apresentar outro Jesus e vocês dizerem que é uma boa ideia. E então isso se assemelha muito com o conselho que muitas igrejas hoje em dia e até os últimos dias precisarão ouvir, e mais do que isso, precisarão mudar. Entender que a palavra de Deus não é entretenimento. Entender que uma pregação verdadeira do Evangelho, ele não necessariamente é uma fábula envolvente, uma historinha que faz com que as pessoas chorem e se emocionem, envolvendo apenas superficialmente. Então, você pode escolher as partes da Bíblia que talvez pareçam um pouco difícil e eliminar elas da sua frente, colocar umas coisas mais macias ali dentro para facilitar a vida cristã. Você também pode ler só os versículos bonitos e agradáveis e nada relacionado ao pecado e o Deus que odeia o pecado. E você pode fazer um Jesus da forma que você quiser. Mas João descreve no capítulo 14, versículo 6, quando Jesus responde quem ele é, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém pode chegar ao Pai através do seu próprio Jesus montado. Esse Jesus já existe, já veio até nós e ele voltará para nos buscar. E ele deixou muito claro em sua palavra tudo aquilo que significava a ele e ao Pai, mas também um manual para que nós pudéssemos segui-lo e viver uma vida digna de ser vivida. E ele diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você não pode chegar à mão do Pai apenas através do verdadeiro Jesus. Não existe uma segurança real neste mundo. Se você tem em seu coração um Jesus que você construiu, saiba que só existe um Jesus que poderá fazer você sobreviver ao fogo e às tribulações. Estamos entrando em épocas do fim, em dias onde o mundo está levantando uma grande rebelião final contra o senhorio de Jesus. Um tempo onde as coisas não vão melhorar, onde o engano e a ilegalidade, as injustiças vão se tornar cada vez mais profundas e grandes ao nosso redor. Uma grande repulsa contra Cristo e o povo de Deus, que vai se intensificar até que Jesus venha. Paulo está dizendo em 1 Coríntios 3:10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou dando para vocês o fundamento, e outros que vierem vão continuar a construindo sobre este fundamento, sobre esta base. Mas ele alerta, prestem atenção, pois nenhuma outra fundação pode ser colocada. Então ele continua no versículo 12, se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada,
porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E aqui Paulo já está falando sobre galardão, aquilo que você construiu em cima do fundamento que é Jesus Cristo. Se permanecer após o fogo, após a provação, para descobrir a qualidade da obra que você tem feito. Se permanecer, você receberá recompensa, coroa de vida, como nós vemos lá no Apocalipse. Quando vamos para o livro de Daniel, nós vemos o rei Nabucodonosor fazendo uma imagem e obrigando que as pessoas adorassem esta imagem. Perceba como o ciclo da humanidade sempre coloca algo para que você coloque no lugar de Deus, para a adoração. E aqui o rei Nabucodonosor está simplesmente simbolizando isso. Ele quer uma adoração àquilo que ele acredita que está à frente de Deus. E perceba como esta adoração é sempre obrigatório. É obrigatório que você faça algo para conviver na sociedade, e isso não tem a ver com a liberdade em Deus, isso tem a ver com o aprisionamento de Satanás, porque ele quer ser adorado de alguma forma. Então ele encontra durante todos os ciclos da humanidade situações onde ele possa obrigar a sociedade a viver de cabeça baixa, sem conhecimento, sem conhecer a verdade e entender que nós somos livres em Cristo Jesus. E nem o pecado pode nos parar. Nós podemos nos arrepender do pecado através de Jesus e continuarmos vivendo uma vida livre. E isso nos lembra muito do que estamos vivendo hoje, da atual era, onde os homens nos dizem qual é a verdade deles para nós, para o povo, para o gado, e as pessoas abaixam a cabeça e seguem as doutrinas, seguem os novos princípios que foram reformulados, seguem verdades que não têm um pingo de verdade na real e continuam as suas vidas andando como o gado, um atrás do outro. Na verdade, não se levanta a cabeça para olhar o que está para cima, não se levanta para olhar o que Deus está falando, mas continua olhando para o rabo do gado da frente e continua caminhando nesta caminhada insana rumo à mentira. E as pessoas são domadas pelo medo, e por conta do medo de tudo, de não conseguir as coisas, as pessoas se vendem, as pessoas se deixam levar até por aquilo que elas sabem que não lhes fará bem. E por aquilo que Deus não está nisso. Mentiras montadas que carregam grandes multidões. Isso nos lembra muito sobre os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram pessoas de influência, tinham autoridade, mas de repente, em meio a tudo isso, eles tinham que fazer uma escolha. Ou nos curvamos a esta imagem, ou nos apegamos à verdadeira imagem de Deus. E você deve saber que eles são colocados numa fornalha ardente e nada acontece com eles. Deus o tempo todo estava com eles, guardando-os, simplesmente porque eles se posicionaram mesmo em meio ao que o mundo dizia ser o certo. E hoje nós vivemos exatamente a mesma coisa. E no livro de Daniel 3, versículo 25, diz assim: E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Versículo 28, disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Então aqui está o ponto principal. O verdadeiro Jesus não queima e ainda assim permanece junto com aqueles que estão queimando dentro do fogo. O verdadeiro Jesus não promete uma vida de facilidades. O verdadeiro Jesus também diz que nesse mundo teremos tribulações. Mas o verdadeiro Jesus diz: tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então o convite de Jesus é para que você venha a Ele para ter uma vida de paz, amor e alegria, mas também para uma vida com dificuldades e tribulações. Mas Ele promete que Ele voltará
para você e para mim, e para todo aquele que decidir entregar a sua vida a Ele. E quando Ele voltar, Ele te levará para bem perto dEle, para que você possa ter uma vida nova durante a eternidade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a todos os dias entendermos que a única verdade está na Tua Palavra. Ensina-nos, Pai, além de estudarmos, carregarmos dia a dia, para que as obras que nós fizermos estejam sempre baseadas na Tua Palavra, que é verdade, que é vida e que liberta de todo mal. Não queremos construir um Jesus falso. Também não queremos ouvir fábulas. Não precisamos de espetáculo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de um verdadeiro Jesus que nos liberta. E nós queremos a verdade da palavra todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.